Professor Aguinaldo, espero estar contribuindo com todos, né, nessa discussão, nesse debate que é tão urgente, que já era urgente, que vem sendo urgente, mas que agora, com a pandemia, se torna uma coisa que não dá para deixar para amanhã, e vindo do mundo do trabalho, vendo as questões do direito do trabalho, vindo de todo esse arsenal de destruição, né, dos direitos e de proteção social que nós temos. Então, eu vou dividir a minha fala. Primeiro, agradecer também a todos, né, que estão presentes, espero contribuir com todos. Eu vou dividir minha fala num breve histórico, né, na introdução, e depois vou estar falando diretamente das medidas provisórias, e mais especificamente da medida provisória 936, que impacta diretamente e que também já foi aprovada na Câmara a semana passada. Então, eu peço permissão para começar, tá? Vamos começando falando, e aí a gente remonta uma época, né, lá nas décadas de 70, 80, que vem essa emergência do neoliberalismo nos países centrais, e aqui no Brasil nós vamos ter isso, essa mesma emergência, essa mesma abertura de neoliberalismo na década de 90, principalmente com o presidente Collor, a partir dessa década de 90. Né? O que requer esse neoliberalismo? Ele requer liberalização da economia, sujeição das relações laborais à economia, desconstrução das relações públicas de regulação do trabalho, precarização de mão de obra, fragilização das instituições trabalhistas de fiscalização, e aí nós temos, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, assim como a Justiça do Trabalho. É uma retirada da atuação do Estado enquanto mediador dos conflitos inerente a essa relação entre capital e trabalho, com o discurso de que o indivíduo ele pode e é capaz de superar e ter um grande desempenho no mercado autorregulado, sem levar em consideração as diferenciações das pessoas, dessa sociedade que nós vivemos, desde a questão de onde nasceu, de como se desenvolveu, e as questões, principalmente, educacionais. Quer dizer, aquilo que cada pessoa teve direito, e aquilo que é possível conseguir conquistar. Então, é uma desregulamentação total desse mercado de trabalho. E isso, nós vamos, junto com tudo isso, nós vamos ter um processo de desindustrialização, ou seja, nós vamos ter, nós vamos começar a acabar com a questão sucatear a nossa indústria, fazer com que, quando o Estado não entre com grande aporte, as grandes indústrias vão se corroendo, vão sendo sucateadas. Isso é um processo de evolução, né, que nós sabemos, do capitalismo, que determina essas transformações estruturais, tanto no mundo do trabalho, como na organização da força de trabalho e na construção do padrão de regulamentação e regulação do trabalho. Diante disso, nós vamos ter um grande apelo ao Estado mínimo, através do discurso da austeridade, através do desenvolvimento e dinamização da economia. Dizer que, para que se desenvolva, é fundamental para que a economia tenha
desenvolvimento, e que a nossa política fiscal não tenha tanto, entre aspas, tem um ajuste fiscal, aí vem a questão do ajuste fiscal, né? Para que isso ocorra, é necessário que o Estado seja austero, entre aspas, porque a quem ele vai estar sendo austero? Tira-se toda a proteção do mercado de trabalho, tira-se toda a proteção da saúde, da educação, e para quem está indo tudo isso, esses recursos todos? E é isso que nós vamos estar assistindo desde lá, né? Nós vamos estar passando, e depois vem o governo de Fernando Henrique Cardoso, e que nós conhecemos, que nós sabemos que foi um período de muita privatização, um período onde você tinha como ordem no mercado de trabalho o negociado sobre o legislado, e isto, é interessante dizer que tudo isto vem acontecendo, esse discurso de austeridade, e aí eu quero fazer uma pontuação, que, como diz o nosso professor de Sociologia da Universidade de Coimbra, o professor Antônio Casimiro Ferreira, do qual eu e o professor Aguinaldo partilhamos, né, dentro e com uma força de um direito de exceção. No seu livro, Sociedade da Austeridade e Direito do Trabalho de Exceção, ele fala sobre essas questões que, para que se imprima essa sociedade austera, que tem todo um discurso que leva a essa destruição e esta desregulamentação do trabalho e do direito do trabalho e do mundo do trabalho como um todo. Em contraponto, nós temos a década de 90, nós estamos vindo de uma construção de uma Constituição Federal que abarca dentro do seu chapéu, digamos assim, muitas lutas, e que traz para dentro dela muitos direitos, e principalmente o direito do trabalho, que vem se constituindo através de muita luta desde a década de 30, e tem as suas consolidações na CLT na década de 40, e vem desembocar no artigo 7º dos direitos sociais do trabalho. E, a partir daí, nós vamos ter uma dicotomia, e vamos, com muita... Diferente dos países centrais, que aquele modelo anterior de bem-estar social tinha abarcado toda a sociedade, na sua grande maioria, esse modelo neoliberal, ele vem sem ter preenchido toda, ou ter abarcado toda a sociedade brasileira. E aí nós temos uma contra-hegemonia, digamos assim, que ela, apesar do discurso que temos, ela não vai se efetivar, aos nossos meios democráticos não vão se efetivar. Infelizmente, porque hoje nós caímos dentro da questão da saúde, né? Temos aí uma pandemia, e o Brasil vai ser encontrado nos moldes de um direito do trabalho esfacelado, de um desemprego altíssimo, que vem caminhando, só fazendo nós temos aí apenas um período de 2003 a 2013, que nós vamos ter quase, podemos dizer, um pleno emprego. Quando você tem a taxa de desemprego
3 e um pouquinho, 4%. Quer dizer, são vitórias da sociedade, são vitórias, né, desse pacto social que nós tivemos lá na Constituição de 88, e com essas garantias. E, ao contrário disso, nós vamos ter, dentro desses novos governos, e aí com o governo de Temer, nós vamos ter uma pancada, né, que é a reforma trabalhista, que é a lei de terceirização, que é, já agora, no governo de Bolsonaro, nós temos a reforma da Previdência. Quer dizer, são reformas que retiram direitos, que retiram a seguridade social constituída, a segurança jurídica constituída lá em 88, que retira e traz grandes consequências, né, para nós nesse momento. Uma outra coisa que nós podemos estar falando e acrescentando é que, assim que o presidente Collor assumiu, o primeiro ato dele, um dos primeiros atos, foi a extinção do Ministério do Trabalho, alocando dentro do Ministério da Previdência. E é exatamente o que acontece agora com o governo de Bolsonaro. O primeiro ato dele é desconstituir, extinguir mesmo o Ministério do Trabalho, esfacelando as suas funções, né, e encaminhando a fiscalização do trabalho, a auditoria do trabalho para o Ministério da Economia. E aí a gente tem várias questões, né, como que um organismo como a Auditoria Fiscal do Trabalho, um ente, vai conviver com uma política neoliberal, com uma política de retirada de direitos trabalhistas, com uma política de retirada de toda a proteção que esse direito de trabalho constituído historicamente vai dar ao trabalhador dentro de um Ministério da Economia, um ministério que tem por meta a austeridade fiscal. Isto é um complicador nesse momento, e aí nós temos também a medida provisória 905, que foi editada o ano passado, mas que agora ela perdeu a validade e que também o governo acabou retirando, né, do mundo jurídico. Ela nos colocava, né, interessante, num papel de submissão total, e já estamos, porque nós não temos secretaria, né, nós temos secretaria, temos uma subsecretaria, mas que quem é o subsecretário não é uma pessoa da carreira, então, no sentido de nos intimidar, no sentido de nos fragilizar o papel do auditor fiscal do trabalho. Bom, mas temos, entrando na medida provisória, principalmente na 927, o que nós temos? Nós temos aí um artigo que nos coloca como auditores orientadores, no momento em que a sociedade clama para o papel da auditoria fiscal, o papel que ela deve estar, né, de frente, aí à frente, né, de todas as mazelas que estão ocorrendo no mundo do trabalho. Bom, esse é um resuminho, né, assim, só para nós, só ainda acrescentando, a semana passada saiu dados do CAGED de janeiro a abril de 2020, e aí nós vamos ter, só passando para todos saberem, né, nós tivemos admitidos
598.596 e desligados 1.459.099. Ou seja, nós estamos com um déficit de postos de trabalho de menos, né? A gente diz 860.503 empregos, que já pegando aí o mês de abril, que já pega o que significou essa pandemia já de princípio, já, né, de início. E isso são dados para nós estarmos pensando, né, o que está acontecendo no mercado de trabalho nesse momento que a gente pode e deve estar discutindo no debate, né, para a gente pensar e abrir o debate. Por outro lado, o que nós temos? O governo, mesmo sabendo do que estava acontecendo, porque nós tínhamos paradigmas que era a Europa já na pandemia, ele só vai tomar uma atitude, ele só vai fazer alguma coisa quando é emitido o decreto legislativo número 6, de 20/3, quer dizer, em 20 de março, quando nós já temos a doença já no Brasil desde fevereiro, né? Ele, através desse decreto legislativo, que reconhece, para fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, essa lei complementar, ela estabelece as normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade de gestão fiscal, que estabelece que, a partir, né, daí, ele tome as atitudes necessárias para enfrentamento da crise que se instalava já desde início de março, praticamente, no Brasil. E aí, eu vou estar citando as medidas de maior efeito, de maior impacto, mas vou estar apenas entrando a 936. Então, nós temos no dia 22 de março a MP 927, que esta, inclusive, é uma MP com muita ilegalidade, com muita inconstitucionalidade, e que foi para votação na Câmara, mas foi suspensa e deve voltar a ser votada essa semana, eu acho que na quinta-feira está marcado para ser votada. E ela é tão inconstitucional que, 3 dias depois, o próprio governo emite uma outra, que é a 928, anulando principalmente o artigo 18, que trazia no seu arcabouço a questão de que os empregados ficariam em casa por 4 meses, sem nenhuma, acreditem se quiser, sem nenhuma contrapartida, ou seja, ficaria em home office sem nada, né? Então, ele mesmo. E também o artigo 31, que nos constituímos enquanto órgão apenas orientador. E aí nós vamos ter, depois dessa, nós vamos ter a MP 936, de 1/4/2020, e a 944, de 3/4/2020 também. A MP 927, eu só vou falar em algumas coisas, porque ela vai ser votada, mas é importante que todos tenham noção do que trata, né, e também para que a gente participe mais efetivamente desse discurso contra-hegemônico que está se dando na sociedade, né, e participe também do próprio ato de estar enviando para os nossos deputados federais, para os nossos senadores, aquilo que não nos atende, aquilo que não traz benefício para a sociedade.
ela dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. É um ajuste direto, ela coloca que é um ajuste direto entre empregador e empregado, sem exigir, portanto, a participação dos sindicatos, quase sempre com uma medida de iniciativa do empregador. Ela institui o teletrabalho, as férias, ela muda totalmente as férias. Nós devemos dizer que as férias é um instituto que está dentro da Constituição, que é extremamente inconstitucional mexer neste momento, mas ele coloca algumas questões que tem um outro detalhe que eu gostaria de dizer, que também é o seguinte: pela primeira vez também no Brasil, nós temos as MPs, as medidas provisórias, realmente sendo utilizadas de forma para a qual elas foram criadas, que são momentos em que o próprio executivo pode legislar por uma questão de urgência e emergência. Isso é bom que se diga, porque nós tivemos tantos anos com o executivo tentando fazer, legislar e trazer para o mundo do jurídico diversas legislações. Então, isso é muito bom que se diga, e pela primeira vez, realmente, um momento em que as MPs foram realmente utilizadas de forma necessária. E aí nós temos também as férias podendo ser antecipada, as próprias férias, o gozo das férias, com o pagamento de 1/3 de férias lá em dezembro. O abono vai ficar a critério do empregador, porque normalmente é a critério do empregado, ele que diz que se quer ou não o abono, aquele que você é chamado, na linguagem popular, venda dos 10 dias. Os pagamentos são todos postergados, ou seja, para sair de férias, o empregado já deve receber com no máximo até 2 dias antes de sair de férias. Nesse caso, ele diz que essas férias, o empregado sai de férias e só vai estar recebendo no próximo 5º dia útil, como o próprio salário já é. Suspensão de férias em atividades excepcionais, principalmente na saúde. Ele suspende, quem tem férias pode suspender suas férias, e no momento que você tem que enfrentar com muito critério, né, a questão da saúde e dos profissionais de saúde e do trabalho na saúde. Outra medida é a antecipação de feriados, banco de horas, né, das horas não trabalhadas. Essas horas que ficariam em casa seria constituído como banco de horas para mais tarde o empregador cobrar do trabalhador. Suspensão de exigência de saúde. Acreditem, essa é a pior. Ele suspende as exigências de saúde e segurança do trabalho, no momento onde nós estamos subordinados a uma epidemia. E isso vai refletir fortemente na questão do pessoal, trabalhador da saúde. Isso é seríssimo. Isso foi uma medida muito séria. Adiantamento e parcelamento do recolhimento do fundo de garantia do mês 3, 4 e 5 por 90 dias, podendo ser pago em até 6 vezes, vejam bem, sem atualização, multa e encargos. Isso é um horror, né, gente? Como pode? Então, mas é isso. A medida provisória 927, assim, o que mais nos interessa, o que mais vai impactar o mundo do trabalho é essa. Ele vem com caráter, essa medida tem um caráter totalmente de exceção, né? Um caráter que precisa ser muito, muito visto, muito criticado, e a sociedade civil
como todo, tem criticado, né? Não foi à toa que ela não passou já de imediato lá na Câmara. Eu só vou adiantar um pouquinho, a MP 944, que é de 3/4/2020, que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, mas ela é voltada para as empresas. E esta é uma medida interessante, mas que quase não está tendo adesão. Ela diz que a realização de operações de crédito com empresários, empresários e sociedades cooperativas, excetuadas sociedades de crédito, ela tem a finalidade, qual a finalidade dessa MP? Ela se destina a essas pessoas jurídicas, e a finalidade dela é de pagamento da totalidade da folha salarial dos seus empregados por até 2 meses. Ela estabelece também que o programa é destinado às pessoas com receita bruta anual superior a R$360 mil, e igual ou inferior a R$10 milhões. Ela diz que, nesse período, não pode ser rescindido, né, o contrato dos empregados sem justa causa, o contrato de trabalho dos seus empregados, no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, porque essa linha de crédito vai poder ser parcelada o pagamento em até 60 meses. Quem vai estar financiando isto, 15% são as entidades financeiras e o restante, o governo, né, o próprio governo. Então, e também cabe às instituições financeiras que participarem desse contrato também fiscalizar. Esta quase não está sendo utilizada. Ou seja, por que será, né? Então, nós vamos partir para a MP 936, que é a que maior impacto teve, que já foi aprovada, inclusive, lá na Câmara dos Deputados. E também ela já foi prorrogada também, né, porque ela é do dia 1º de abril de 2020, então, ela, como todos sabem, a medidas provisórias, ela tem 60 dias de validade, e aí, se ela não passarem pela Câmara, o próprio Senado já revalidou, digamos assim, já emitiu, dizendo que essa MP tem validade por mais 60 dias. Bom, trata-se do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, o chamado BEM. Qual é o objetivo dessa lei? O objetivo foi reduzir impacto social. E de que forma? Ela traz em si uma garantia provisória do emprego até o dobro do período da redução da jornada ou da suspensão do contrato de trabalho. E se destina a quem? Aos trabalhadores formais, aqueles que têm carteira assinada, e aos intermitentes, que tiverem, né, as suas reduções de jornada e salário, ou suspensão de contrato de trabalho, que as duas coisas não se excluem. O empregador pode reduzir a jornada por um período e depois achar que não foi possível retomar e suspender o contrato de trabalho. Quem não recebe, quem não pode participar, como nós sabemos, muitos aposentados trabalham, né? Esses aposentados, eles não vão participar, porque eles já recebem as suas aposentadorias. Também não podem participar aqueles beneficiários do BPC, que é o benefício que nós conhecemos da cidadania, né, de responsabilidade da cidadania, né? Também os receptores de seguro-desemprego, claro,
os receptores de seguro-desemprego que estão desempregados e estão recebendo o seguro-desemprego. Exceção nessa regra, os pensionistas. Se nós temos um pensionista que está trabalhando, ele pode receber o bem que a gente fala, né, que é esse benefício emergencial. E os que recebem auxílio-acidente, né, aqueles que acidentaram, né, e que, por algum motivo, estão, um exemplo, tem muita gente que tem sequelas, mas são sequelas que você não deixou de trabalhar, você ficou com uma sequela, mas você foi readaptado a outra função. Então, esses continuarão recebendo. Qual é o valor do bem? Nós temos, para os formais, vai ser a base do seguro-desemprego. E para os intermitentes, vão ser R$600. Por quanto tempo nós podemos ter essa redução de jornada e de salário? Por até 90 dias. Ela pode ocorrer por acordo individual, né, pelo prazo de 90 dias, como eu já falei. E qual é o prazo de comunicação? A partir do momento que o empregador resolveu fazer essa redução de jornada, com a consequente redução do salário, ele tem 10 dias para avisar ao governo através do empregador web, né, que é uma plataforma do governo. A partir daí, após 30 dias, os empregados passam a receber pelo governo uma parte. Como vai ser essa redução? Como pode ser essa redução de jornada? Essa redução de jornada, ela vai se dar de acordo com a redução da remuneração. Um exemplo, se ela tem 3%, que é 25%, 50%, 70%, ela também pode ser feita por acordo individual, não está excluído fazer por acordo coletivo ou por convenção, mas ela permite que seja feito por acordo individual, o que é uma afronta à Constituição, porque nós sabemos que na Constituição está lá dizendo que uma redução de jornada só pode ser feita por acordo coletivo, né, com assistência, não com acordo coletivo, mas com assistência do sindicato. Então, para remuneração igual ou inferior a R$ 3.135, você pode ter essa redução de 25%, 50%, 70%. Ao ter essa redução, e também para os empregados hipersuficientes, que são aqueles que ganham mais do que 2 tetos do regime geral da Previdência Social, 12.202, hoje, que está esse valor, e que tenha curso superior, é livre de pactuação. Mas, voltando, o percentual de redução da jornada, se for 25% do valor, a empresa vai pagar 70% e o empregado, a União vai estar pagando 25% sobre o valor do seguro-desemprego. E assim sucessivamente. Quanto à suspensão temporária do contrato de trabalho, ela pode ser setorial, não necessariamente o empregador precisa suspender todo os seus trabalhadores, ela pode ser departamental, ou seja, pode ser parcial ou na totalidade dos postos de trabalho daquela empresa. Prazo máximo de até quanto tempo pode suspender este contrato? Até 60 dias, fracionado em até 2 períodos de 30 dias. Ou seja, eu posso estar suspendendo o contrato de empregados nos 30 primeiros dias de abril, posso, quando chegar no final de abril, posso estar
estendendo por mais 30 dias, desde que não ultrapasse 60 dias. Pode ser por convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado, com aviso de antecedência de 2 dias. Para empresas com receita bruta no ano calendário de 2019 superior a 4.800 mil, nós vamos ter um outro tipo pode também suspender, mas uma coisa que o legislador, o AMP, vem trazer é que ela vai ter que participar com auxílio, digamos assim, né, do valor desse, mesmo que ela suspenda, ela vai ter que pagar um auxílio X aos seus empregados. Bom, da medida provisória 936, era mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Eu gostaria de saber do tempo aí, mas acho que a gente deve abrir agora para o debate, porque tem muita coisa, né, que a gente pode estar discutindo e pode estar trazendo no debate. Eu não sei se o professor concorda com isso, se quiser, não sei quanto tempo aí nós falamos. Está dentro do tempo. Claro. Você falou 42, 45 minutos aqui. Então, olha, consegui mais ou menos respeitar aí o nosso combinado. Tá Pode dentro abrir, do né? esperado aqui, e a gente continua com mais de 80 pessoas aqui na sala, o que é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada por todos. E aí, professor Aguinaldo, eu acho que, né, é uma proposta, né, nossa, a gente já combinou, né, isso, abrir para o debate, o quanto é importante esse debate nesse momento, enquanto políticas públicas, né, o que nós tivemos nesse período, que políticas públicas para esse mundo do trabalho que foi trazida, né, o que nós temos? Nós chegamos nesse momento com um mercado de trabalho totalmente esfacelado, totalmente sem proteção, e aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, inclusive, nossos próprios governantes não tendo ideia desse conjunto de cidadão que não é mais cidadãos, né, que não tem uma voz, que são chamados invisíveis. E é exatamente o complicador nesse momento para se fazer qualquer coisa além do próprio mercado de trabalho, que está nesse caos total. E só mais um dado, essa MP, ela já foi utilizada 8 milhões de trabalhadores, mais de 8 milhões de trabalhadores já se utilizaram, né, empregadores se utilizaram desta MP. É isso, vamos lá. Bom, a gente vai abrir para o debate, eu aguardo as inscrições de vocês aqui no chat à direita, mas enquanto o pessoal vai se inscrevendo, Joanete, eu quero fazer uma primeira pergunta, aí depois já passo para a Yumi, né, que ela vem muito dessa sua perspectiva prática também, né? E o que eu quero saber ainda é possível algum tipo de fiscalização das relações do trabalho no Brasil? É uma pergunta simples, mas que me inquieta muito, porque a impressão que eu tenho diante de tudo que você falou é que está tudo descoberto, mas eu queria ouvir de você. E aí a próxima a falar é a Yumi. Aguinaldo, nesse momento, nós estamos resistindo. A palavra é essa, né? A palavra é resistir.
a palavra é, estamos em luta, né, nosso sindicato, o tempo inteiro, pelo que foi dito, dá-se para perceber que nós não temos interlocução direta com esse governo, ou seja, nós não temos, não é aberto essa possibilidade de você estar requerendo e estar colocando para esse governo o que está acontecendo e como nós podemos minimizar a catástrofe. Não existe isso. Então, a gente está dentro do parlamento, né, com os nossos deputados federais e os nossos senadores, e aí a gente tem um senador de muito peso, que nós é um aliado, que a gente chama, que é o senador Paim, que sempre esteve conosco nessas lutas, e não é de agora, dessa luta desde sempre, ele está conosco, inclusive, na época da reforma trabalhista, ele fez diversas audiências públicas nos estados, onde a gente discutia, né, sempre o que representava essa reforma trabalhista e o que a sociedade poderia propor como um pacto federativo. Mas nós fomos atropelados, né, no governo Temer, né, nós sabemos, e aí nós tivemos aquilo que todos conhecem, que é uma reforma trabalhista que caça direitos, digamos assim, né, e que traz para dentro do trabalho muitas instituições que eram ilegais, entre aspas, né, como a pejotização, os intermitentes, os terciários, e acaba, infraciona. Nesse sentido, nós estamos resistindo. E o que é dado para nós fiscalizarmos, né? Com a medida provisória, com a MP que eu falei, que é 297, a gente entrou imediatamente, né, com uma DIN, né, da inconstitucionalidade do papel da auditoria, porque nós estamos lá dentro da Constituição, nós somos um órgão que temos uma legalidade, tanto na constitucional quanto da OIT, né? Então, nós entramos e foi revertido isso. Mesmo assim, o que nós temos agora, nesse momento, que é um momento fundamental? Para você fazer essa suspensão de contrato, você bem específica, né? Você precisa avisar o empregador web, que é uma plataforma criada por nós, né? E dentro dessa plataforma, e o e-social também, que nesses anos todos viemos criando, e que agora o governo está se utilizando de uma forma, né, que, digamos, não era esperada por nós, mas, de qualquer maneira, é uma eficiência agora nesse momento para nós. Se você suspende o contrato social, você tem que avisar. Ao avisar, você entra com dados dentro dessa plataforma, e aí nós temos acesso a tudo, desde da primeira coisa, o CPF do empregado, que vai lá na Receita Federal constatar quem é, e se é aquela pessoa mesmo, e ele vai estar respondendo, né, que é aquela pessoa, e formalizando o pagamento, ou a parcela, né, de pagamento do seguro-desemprego necessário para esse empregado. Então, ao se ter este número de empresas, que foi, assim, muito grande, né, no dia seguinte, muitas empresas, já tinha 7 mil, e agora nós temos, né, aquilo ali, mais de 800 mil empresas que já se beneficiaram, né, deste bem. Então, você entra e você tem ali
A partir daí, o auditor pode, de qualquer maneira, ele vai ter que ir lá no local e vai constatar. Chegando lá, ele vai verificar se e como ou não, né, se está cumprindo realmente aquilo que manda a MP, se o empregado está realmente sem trabalhar, né, ou se não, ou se ele está lá trabalhando e se beneficiando do benefício do benefício da União. Né? Não sei se respondi. Isso Sim, sim. Agora, né? Claro. Bom, eu vou passar a palavra para a Yumi, depois vou ler uma consideração da Cibele, depois a palavra para o Murilo Selle e depois vou ler a pergunta da Loredana. Tá bom? Yumi, a palavra está contigo. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês me escutam direitinho? Sim. Boa noite, Yumi. Sim. Oi, tudo bem? Primeiro, parabenizar a professora pela palestra, muito, 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 muito importante nesse momento e muito elucidativa. Obrigada prazer poder estar assistindo ela depois de tanto tempo. Pois é, muito bom ter você. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, né, que também vem um pouco das minhas inquietudes em relação a todo esse momento. Eu já peço desculpa se eu cometer algum equívoco em relação à legislação trabalhista, porque por mais que seja uma paixão, ela ainda é muito nova para mim, né, como área de estudo. Mas eu queria saber, até considerando que a gente está discutindo de políticas públicas, quais seriam as próximas medidas ou quais seriam as preocupações que a gente deveria ter em relação à discussão de políticas públicas para tentar conter um pouco o avanço da precarização do trabalho devido à implementação dessas medidas provisórias. Assim, eu entendo a excepcionalidade da necessidade da legislação do executivo, né, por medida provisória, dado a questão da pandemia, entendo até certo ponto a questão de toda a flexibilização quanto à legislação trabalhista por conta da pandemia, tentando, né, buscar evitar um retrocesso econômico gigantesco, mas muitas questões que envolveram a MP, né, como você mesmo citou, que a primeira MP era inconstitucional de origem, assim, de cerne, elas vão contra, né, elas são uma desnaturação do direito do trabalho, porque diversos dos direitos trabalhistas são inegociáveis, são inabdicáveis, né, e eles foram completamente desrespeitados em alguns pontos da CMP. Então, eu queria saber como que a gente podia pensar em políticas públicas para depois da pandemia, para tentar conter esse avanço da precarização. Cito até um exemplo que eu estou vendo mais de perto, né? O meu pai, ele está trabalhando no regime de teletrabalho aqui em casa, e eu observo, por exemplo, que as jornadas de trabalho dele, elas são completamente tortas. Ele trabalha como terceirizado para a Caixa Econômica Federal, e ele trabalha, às vezes, fora do horário, ele tem jornadas que excedem e muito 8 horas diárias, ele trabalha às vezes durante feriado, e por mais que tenha o controle do ponto, ainda assim tem vários momentos em que ele até mesmo é questionado porque ele excede a quantidade de trabalho que teoricamente seria cobrada dele, né, padrão. Então, eu queria saber como que a gente poderia pensar em políticas públicas para depois disso, né, porque eu vi também várias empresas que antes não imaginavam que conseguiriam funcionar por meio de regime de teletrabalho, agora discutindo em nem voltar mais. Então, como que a gente podia pensar nesse sentido? É só uma provocação mesmo, não sei nem se tem como discutir isso. Eu tô vendo a cara de preocupação da Valnete conforme eu falo. Mas é só uma inquietude que me toma quando eu vejo e eu leio a MP e eu acabo lendo alguns artigos que discutem os reflexos que isso está tendo agora para a gente. E era mais isso mesmo. Mas obrigada e foi incrível a palestra mais uma vez. Eu que agradeço, né? Eu agradeço a sua provocação e tem exatamente esse objetivo, né? Abrir para o debate exatamente isso. E foi nesse sentido, inclusive, a minha fala que o direito do trabalho ele vem sendo precarizado e a própria
o próprio mercado do trabalho, ele vem sendo precarizado no tempo, né? E não é da agora, ele vem, apesar de nós termos um impacto social que deveria estar sendo respeitado, muito pelo contrário, ele não foi respeitado. Eu acho, uma fala, né? E muito pelo contrário, quando chega agora, nesse momento de pandemia, nós vemos o quanto se faria necessário que esse pacto fosse respeitado. Se nós tivéssemos, dentro dessa sociedade que foi sendo, onde foi sendo destruído com o tempo, né, o trabalho enquanto dignidade humana e o trabalho enquanto valor social do trabalho, que está lá no artigo 1º da Constituição, nós não estaríamos passando, nesse momento, uma dificuldade tão grande, inclusive, de conhecer o cidadão. Nós temos uma dificuldade, nesse momento, de saber quem são os cidadãos. Aquelas filas enormes, aqueles verdadeiros genocídios que aconteceu com a população invisível, ela ocorre exatamente por isso. Porque o Estado, ele não tem visibilidade, ele não conhece os seus cidadãos. Tínhamos problema de CPF, tínhamos problema das pessoas não ter como fazer nenhum tipo não tinha apoio, não tinha nenhum. Outra questão, ele parte do princípio que as pessoas todas estão nos meios de telemática, como nós estamos fazendo agora. E isso não é verdade. Isso, por outro lado, eu vejo que, nesse momento, nós temos que repactuar. A verdade é essa. Eu acho que, enquanto políticas públicas, nós temos que fazer um novo pacto, ou, no mínimo, chamar o Estado e tanto o capital e trabalho, digamos assim, né, que nós temos que ver mais essa sociedade que nós temos e que nós realmente queremos, que tipo de sociedade nós queremos, né? Que tipo de cidadão nós queremos construir. Quer dizer, nós queremos essa necropolítica, né, como vem sendo chamado. Eu não tinha colocado, né, para pensar, mas uma das coisas, né, que eu coloco e deveria ter aberto é exatamente isso. O arcabouço jurídico econômico que vem sendo construído nos últimos tempos serve para legitimar a expropriação, né, da mais-valia do trabalhador pelo capital, em tempos de austeridade fiscal, ou para construir uma sociedade soberana. E você já respondeu, e eu, na minha própria fala também. E, a partir daí, o que nós queremos? O que nós queremos construir? E, tendo como base, né, a nossa Constituição, o artigo 1º, onde a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho são fundamentos da construção da sociedade brasileira, e é insertada no Estado Democrático de Direito, o que nós vamos fazer a partir daí? Né? Como nós vamos, a partir daí, construir essa nova sociedade? E quanto a seu pai, é isso mesmo. A medida provisória, quando a 927, quando ela coloca a questão do teletrabalho, ela diz lá na sua cláusula, né, que não vai ter a questão do horário, você não vai estar, porque, como você sabe, como todos sabem, todas as empresas, ela tem um registro de ponto, e que esse registro de ponto, né, também, né, pela Constituição, tem uma jornada que tem que ser cumprida, e horas extras tem que ser paga, mas também tem um tanto que pode se fazer, né, e ela retira. Então, tudo isso
as instituições de defesa do trabalho estão atentas e estão entrando com a DIN, né? É isso, Ilme. Agora passo... Eu vou ler aqui a consideração da Cibele, depois tem o Murilo, a Loredana e a Andressa, que também deixaram questões aqui no chat. A Cibele diz: professora, quero parabenizá-la. Aproveito a oportunidade para enfatizar a necessidade de pensarmos em políticas públicas de forma interseccional, ou seja, na intersecção entre diversas esferas. E aí eu vou complementar essa pergunta dela, Valnete, com a seguinte questão: com quais dimensões do Estado, além daquele que cuida da perspectiva do trabalho, a gente poderia pensar numa intersecção? Você que está lidando com isso cotidianamente. Eu acho que a questão das políticas públicas, né, passa por essa questão que eu coloquei aí para eu unir. Eu acho que, primeiro, respeitando a Constituição, né, é o básico, é o basilar, né, de toda a sociedade, né? Toda a sociedade, ela precisa respeitar a sua Constituição. Não dá para ela, governo que sai, governo que entra, através de medidas de exceção, como a medida provisória, querer, como as medidas provisórias, querer estar legislando, tomando o papel do legislador para o qual todos nós votamos, e tem um compromisso de estar criando, né, leis que abranja a todos. A princípio, isso. E, com relação à sua pergunta, eu acho que tem que ser chamado, principalmente, aqueles setores que conhecem o mundo do trabalho, aqueles setores que têm obrigação constitucional, inclusive, de estar defendendo, protegendo o trabalhador, né? E, claro, não quer dizer que nós não vamos ter aí todos os empregados representados pelo seu sindicato, que também é outra categoria que nós sabemos. Os sindicatos foram extremamente tirados desse palco de discussão com o tempo, né? Teve a reforma sindical, né? Teve o imposto sindical, que quebra, de uma certa forma, com o imposto sindical, que financiava o sindicato. Então, todos esses setores têm que ser chamados no sentido de que conhece o mundo do trabalho e é necessário que se discuta com essas pessoas, né? E mais ou menos, caminhando mais ou menos por aí. E não ao contrário, como está sendo feito. Ou seja, se joga a medida provisória e ponto, acabou. Pelo contrário, né? São medidas, as medidas provisórias vindas são medidas provisórias extremamente precarizantes, né? Elas precarizam ainda mais o trabalho que nós temos formal, né? Se você recebe 3 salários mínimos, ou menos, né? E a partir daí você vai receber X, mais, se você tem suspensão do seu contrato, você vai receber seguro-desemprego, que é 1.000 e alguma coisa. Quer dizer, quem está sendo prejudicado nesse momento, né? A pandemia veio para todos. A pandemia não veio apenas para a classe trabalhadora. A pandemia não veio apenas para os desvalidos, né? Ela veio para todos. E, no momento, os ônus estão sendo compartilhados com os trabalhadores e com aqueles que estão totalmente à mercê de ninguém, os informais e todos, enfim. Muito obrigado. Passo a palavra para o Murilo Celli.
Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro gostaria de agradecer à professora Valnete, ao professor Aguinaldo por organizarem esse evento de tão importante temática, né? E sempre que a gente fala em importante temática, temática emergencial de muita necessidade de discussão, por um lado eu fico feliz e por outro eu fico triste de saber a necessidade e a emergência justamente da discussão dessas temáticas, né? Da continuidade de uma luta agora pela manutenção e não mais pelo desenvolvimento por algo além dos nossos direitos. Fazendo essas ressalvas, aproveitando sobre o grande tema que é a precarização do trabalho, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a sua forma mais extrema de precarização, que seria o trabalho análogo ao escravo. Aproveitando a professora Valnete como auditora do trabalho, não sei se estou abusando, porque é uma pergunta bastante específica, talvez, um objeto bastante específico, mas perante tanta precarização que nós vemos, e uma luta que iniciou no Brasil efetivamente desde 95, com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, a modernização das nossas políticas de combate ao trabalho escravo, o Pacto Nacional, Lista Suja, e que o Brasil se tornou uma referência internacional, inclusive na erradicação e no combate dessa questão, e de repente nós vemos essa curva se abaixar, deixando de ser referência internacional, desarticulando polícia, Grupo Especial de Fiscalização. Eu gostaria de uma opinião e do seu ponto de vista, como auditora fiscal do trabalho, como estudiosa da área, qual é o impacto nos grupos especiais de fiscalização, na capacidade do auditor fiscal em efetivamente ir até o local, os recursos financeiros, as denúncias, como estão sendo realizadas? Um panorama geral, eu gostaria, a partir do ponto de vista da senhora, por gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, né, a sua pergunta. Não, pelo contrário, ela é muito pertinente, né? Nós agora, esse ano, estamos celebrando 25 anos de combate ao trabalho análogo a escravo, e, muito pelo contrário, estamos na luta. Agora, por outro lado, trazendo para a questão de políticas públicas, nós vemos o quanto nós estamos atrasados. Ou seja, nós chegamos ao século XXI, né? E temos trabalho análogo ao escravo em pleno cidades como São Paulo, nas fábricas, entre aspas, têxtil, utilizando a mão de obra de bolivianos, nossos irmãos sul-americanos. Então, isso é de uma desumanidade, e isto continua acontecendo, e, como você mesmo disse, nesse tempo, a gente vem perdendo o orçamento, a gente vem tendo dificuldade de fazer isso, mas nem por isso deixamos de fazer, continuamos fazendo com muito empenho, e agora mesmo, a semana passada, porque aqui no Espírito Santo, a época da lavoura do café é agora, nesses meses de maio, da colheita do café, né? Abril, maio e junho, né? E nós temos um grupo, que é um grupo nacional, e tivemos, e foi pego, né, os trabalhadores, normalmente são trabalhadores do sul da Bahia, trabalhadores até também sul-americanos, trabalhadores do sul de Minas, do Nordeste em geral, e tivemos e continuamos fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso papel, mas é muito desumano, é muito pensar o trabalho análogo ao escravo no momento desse. A gente tem uma dificuldade não enquanto auditor, né, porque enquanto auditor o nosso papel é estar lá e combatendo, mas enquanto ser humano, a gente sente que é uma catástrofe, né? E o que nós vemos
dentro dessa realidade que se encontra o trabalho, é que ele tende mais a esse trabalho mais do que precarizado, do que um novo formato de um trabalho mais humanizado, né? Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Inclusive, a gente tem alguns números, né? Nesse período, a gente realmente se mostrou como modelo no mundo de combate ao trabalho escravo. Mas foi com muita luta, não é só a Auditoria Fiscal do Trabalho, aí você tem o Ministério Público do Trabalho, você tem a Polícia Federal, você tem outros órgãos também que atuam junto. É isso. Espero ter respondido. Não, muito obrigado. Agradeço. Bom, vou ler as perguntas da Loredana, da Andressa, tem a Luísa inscrita, pergunta do Augusto Carlos e a pergunta do professor Alexandre, e encerro as inscrições nesse momento, dado o adiantado da hora, que já são quase 9 horas. Passa rápido, né? Bom, né? A gente não sente. Eu vou fazer uma junção aqui da pergunta da Loredana e da Andressa, porque eu penso que elas têm uma convergência grande. A pergunta é a seguinte, da Loredana. Boa noite, doutora Valnetti. Qual sua sugestão para nós, trabalhadores, tentarmos minimizar essa lei aprovada? E a pergunta da Andressa, que eu já faço na sequência também, Valnetti, para que você possa responder conjuntamente, da Andressa Cristina Santos, como os sindicatos podem se reformular como representatividade dos trabalhadores com essas mudanças do mundo do trabalho? Boa noite, Loredana. E a outro nome? Andressa. Andressa. Obrigado pelas perguntas, todas as perguntas muito necessárias nesse momento, né? A gente realmente tem que pensar, se colocar, né, no lugar do outro, né? E aí, o que eu tenho a dizer é que eu só vou pedir que o que entrou agora coloque a câmera dele, tire a câmera dele, feche a câmera dele, que entrou alguém aqui. Então, com relação à Loredana, nós vamos estar fazendo com que, nesse momento, o que nós podemos fazer enquanto trabalhador? Enquanto trabalhador, eu acho que devemos, dentro das suas casas, devemos fazer uma rotina. É fundamental que se tenha essa rotina. E é fundamental também que você preste esse trabalho na mesma conformidade que o próprio, como se estivesse dentro no seu ambiente de trabalho. Esse eu acho que é uma possibilidade. Agora, enquanto requerente, enquanto luta, eu acho que tem que ir para os apoios que nós temos, né? Seja através do seu sindicato, seja através dos movimentos de bairro, os movimentos que expressam nesse momento alguma forma de luta. Eu penso que esse é o caminho, né? Esse deve ser o caminho. Agora, com relação à Andressa, eu acho que eu me perdi um pouco aqui. Aguinaldo, você pode Como os sindicatos podem se reformular como representatividade dos trabalhadores em relação a essas mudanças no mundo do trabalho? O que aconteceu agora no mundo do trabalho? E aí eu não acho que só os sindicatos. Eu acho que a sociedade como um todo. Nesse movimento que nós estamos vindo, que é um movimento de precarização, como já foi dito aí, nesse momento é como se tirasse o véu do trabalho.
esse véu que as pessoas não estavam conseguindo ver, apesar da perda de direitos, apesar da perda de proteção social, as pessoas não estavam vendo. A pandemia vem e escancara isso. E aí, assim como nós, entidades de fiscalização do trabalho, de vigilância do trabalho, estatais, a gente vê com muita clareza o que está acontecendo na sociedade. E os sindicatos também. E aí, a partir daí, o desrespeito que se tem com as pessoas, o desrespeito que se tem com as próprias leis, o desrespeito que se tem com a Constituição. Então, é necessário, a partir daí, que a gente lute, e pelos diversos canais que nós temos. E volto a repetir, as categorias têm os seus sindicatos e tem, nesse momento, uma oportunidade. Se dá uma oportunidade dos sindicatos fazer alguma coisa, ou dos sindicatos estarem combatendo o que está ocorrendo agora. Eu vejo dessa forma, né? E acho que é possível, sim, fazer um novo pacto, como eu disse. Temos que fazer uma nova reformulação, sempre com base na Constituição que nós temos, que é uma excelente Constituição, que tem todos os fundamentos e todos os parâmetros mínimos de uma sociedade melhor, de uma sociedade cidadã, de uma sociedade digna. É isso. Agradeço a pergunta de todos, muito boa. Passo a palavra, então, a Luísa Macedo Pedroso, que se inscreveu. Olá, boa noite. Boa noite. Eu não estou vendo a carinha, espera aí. Por favor. Posso falar? Então, que primeiramente gostaria de agradecer a esse evento, né, que acho que o temático é muito pertinente, e principalmente para mim, né, que acabei de ingressar no mestrado, falando sobre políticas públicas relacionadas ao direito do trabalho. Então, eu achei extremamente interessante. E eu comecei agora a me aprofundar nas questões das políticas públicas, na seara trabalhista. E, estudando, eu queria, né, ouvir a opinião da professora, se as políticas públicas no Brasil não acabam tendo seu papel um pouco desvirtuado, no sentido de que eles são mais utilizadas em momentos de crise, em momentos de emergência, quando, na verdade, elas deviam ser ações planejadas do poder público para a efetivação dos direitos humanos, juntamente com todo o arcabouço legal aí que existe, justamente para prevenir esses impactos, né, de uma crise futura, mas, na verdade, ela acaba sendo utilizada para diminuir os impactos pós uma crise, pós uma emergência, depois que os direitos humanos acabam sendo violados. Luísa, muito obrigada. A sua pergunta é fundamental. É uma pergunta realmente, você tem toda a razão. Ou seja, não existe políticas públicas e as que existiram, as que foram feitas, estão sendo totalmente dilapidadas, né? Veio sendo, não é apenas nesse momento. Elas vêm sendo dilapidadas, né? Elas vêm sendo desconstruídas no decorrer de todos esses anos, mas eu diria que não é de uma forma que não se queira, né? O que nós temos, não sei se você ouviu minha fala toda, é que você tem aí, desde 90, um processo de desconstrução dessa proteção, né? E a sociedade, apesar de vir resistindo, ela vai sendo desconstruída por dentro do próprio Estado, né? O Estado, ele funciona com uma correlação de forças, e essa correlação de forças, ela vem perdendo força para o lado da sociedade, para o lado do mundo do trabalho, né, com o tempo. E a forma que eu vejo que, por isso eu acho que esse momento, isso tira esse véu, isso desnuda, isso traz, isso aclara, isso
bate na cara de todos, né, a desumanidade, o todo, aquele trabalhador invisível, nem um trabalhador, aquela pessoa invisível, né, que você nunca vê, você agora, né, você vê o quanto é desumano jogar essa pessoa, né, que é uma pessoa, jogar ela à morte, que é o que está acontecendo. Né? Não tem políticas voltadas para esse cidadão. Ele é um cidadão. Que cidadão é esse? Ele está constituído lá no... Só um minutinho, por favor. Peraí. Só um minutinho. Teve uma intervenção aqui. Jogado à própria morte. Quer dizer, que sociedade é essa que nós construímos? Essa sociedade que nós queremos, né? Nesse momento fica muito mais claro, fica muito mais estampado. E eu acho que temos que partir daí, né? Não ter uma comoção apenas imediata ou não, né? Não é isso. A gente tem que utilizar essa descoberta, digamos assim, de que a epidemia, a pandemia, né, trouxe para nós, para pensarmos e inferirmos, né, de verdade, nesse momento, através dos nossos meios de interlocuções, sejam eles quais forem, até mesmo dos nossos deputados e dos nossos senadores, né, colocando lá na caixa de mensagem deles, vocês estão aí para ver isso. Ou seja, nós te demos um mandato, e esse mandato está sendo cumprido de forma a alijar as pessoas do processo social, do processo de cidadãos. Isso como a sociedade de um modo geral. É isso, Luísa. Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, passo agora a pergunta do Augusto Carlos Sá de Freitas. Boa noite, doutora. Bom, o Ministério do Trabalho e Emprego tem várias responsabilidades, dentre elas, a primeira é a fiscalização e controle da legislação trabalhista, definição de diretrizes de registros profissionais e também por presidir o conselho do FGTS. Dessa maneira, diante de inúmeras responsabilidades que o Ministério do Trabalho e Emprego possui, com sua extinção, como essa decisão afeta a vida profissional e econômica no país? Eu agradeço, né, a pergunta. Vou dizer que nessa toda exposição, nós vimos que tem uma precarização do mercado de trabalho, uma precarização. Quando a gente fala do mundo do trabalho, nós vamos estar incluso aí todas as profissões. Nós não temos apenas uma precarização da mão de obra barata. Essa é o que agora cai totalmente. Essa é a que agora chega ao ponto de escravização. Essa é agora a que não tem a quem socorrer. Mas nós vamos ter, como, por exemplo, os professores, e a gente conversava um pouquinho antes de começar a live com o próprio professor Aguinaldo, e nós conversávamos o quanto que tem atingido, nesse momento, os professores, né? Os professores, eles, além dos seus afazeres, principalmente aí as professoras, né, da primeira infância até o segundo grau, o quanto eles passam a ter que trabalhar e trabalhar muito mais, né? E isso é uma coisa que vem, não é uma coisa que está só por causa da pandemia, né? Nós já tínhamos no Brasil escolas que já estavam adotando
o teletrabalho. O teletrabalho ele já existia no Brasil. E, com isso, todas as categorias, todas elas, até mesmo as nossas categorias, que a gente trabalhava, né, normalmente o dia inteiro na rua, e à noite você tinha que formular, fazer relatórios, você tinha que fazer processos, você tinha que também ver todas as plataformas para estar verificando as veracidades, e isso é no mundo do trabalho. E, claro, se você tem um Ministério do Trabalho que tinha inúmeras funções que dentro dele funcionava, que dentro dele estavam, e você destrói tudo isso, você leva muito tempo para construir. É o caso até do CAGED, da RAIS, e que a gente ficou aí um tempo sem ter esses indicadores, né? Tudo acontecendo e nós não tínhamos esses indicadores. Aqueles indicadores como o CAGED e a RAIS, que, né, a RAIS era anual e continua, né? E o CAGED era todo mês, você vai ter o quê? Você não tem nada. Como é que a gente pensa? Como é que os próprios pesquisadores vão pensar o reflexo disso? Né? A partir de agora, a gente começa a refletir. E não é só o Ministério do Trabalho, o IBGE, né? Nós vimos o quanto de interferência, né? Que é um instituto fundamental, né? Nos dados para estar passando para a sociedade, para ser pensada de alguma forma. Não sei se respondi, mas mais ou menos por aí. Foi extremamente prejudicial à sociedade. E aí, só deixa eu fazer a questão do próprio trabalhador. O trabalhador, ele ficou sem canal. Qual é o canal dele de referência? Ele que batia no Ministério do Trabalho, ele que tinha no Ministério do Trabalho o seu canal de denúncia, o seu canal. E aí eu falo realmente para esse trabalhador desvalido de nada, né? Esse até mesmo o trabalhador que desistiu, né? Que nós temos agora essa classe dentro do Brasil, os desalentados, aqueles que procuraram e desistiram de procurar. E até porque, às vezes, eles tinham pendentes, às vezes foi mandado embora, mas não foi paga as verbas rescisórias, questões simples, né? Cadê o canal dele para ele pedir isso, para ele estar denunciando isso? Nós cuidávamos de trabalhadores que, às vezes, não têm um celular, às vezes não sabe e não pode, ou não querem. Quer dizer, o governo, o Estado, mais o Estado do que e esse governo mais do que nunca, ele desconhece esse trabalhador, ele torna ele invisível, ele não dá os canais de participação a esse trabalhador. Por isso o número de pessoas batendo lá, né, nas caixas econômicas e filas astronômicas e dormindo em filas, porque eles não existem para o Estado, eles não existem para a sociedade. Mas ficou, mais uma vez, mais do que claro que precisamos mudar isso, precisamos fazer uma política voltada para essa sociedade e para todos os brasileiros, porque todos devem ter cidadania e ser cidadão. É isso. Bom, e agora, para encerrar, faço a pergunta do professor Alexandre Marques Mendes, o coordenador do LAP e desse evento também, que é: como a pandemia pode ou não contribuir com a resistência do universo de direitos trabalhistas no Brasil? Boa noite, né? Eu tive um pouquinho antes com o professor Alexandre, agradecê-lo, né? Perante a todos, a oportunidade, né? De estar aqui presente e partilhando esse momento com todos. Um pouco de conhecimento, né? Que eu
espero poder trazer e, a partir daqui, estarmos formulando algumas coisas ou direcionando algumas questões, formulando mesmo, né, algumas saídas. Professor Alexandre, a pandemia, como eu disse, ela vem dizer que isso está acontecendo, né? Ela vem mostrar claramente isso. A partir daí, tanto os pesquisadores quanto os profissionais do direito, e aí eu englobo todos, e aí eu englobo tanto os advogados, quanto o Ministério Público, quanto auditores, os juízes do trabalho, as nossas entidades públicas, né, junto o Supremo, o Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, todos esses, nessa visibilidade, ou seja, precisamos, de uma certa forma, vermos o que está acontecendo, as discussões, as lives, elas são fundamentais, porque é necessário que se discuta, e trazer dados é necessário também que se faça para que as academias formulem, e, diante das academias formulando, irmos para os palcos onde nós podemos estarmos cobrando a efetividade do direito, que o direito existe para ser efetivo, né? A efetividade da Constituição Federal. Não é possível que, nesse momento, nós tenhamos medidas provisórias que precarizem mais. Não é possível que nós tenhamos medidas provisórias que veja o direito do trabalho e, por consequência, o trabalhador como algo descartável. Ficou visível, muito visível, nessa pandemia, o quanto é necessário a mão de obra do trabalhador e, fundamentalmente, aquele trabalhador que a gente diz que não existia, que são os entregadores. Quer dizer, e além do, claro, né, de fundamental importância, os trabalhadores da saúde. Mas hoje funciona, é possível a gente pensar que esses trabalhadores, que são os mais importantes hoje, não sejam regulamentados, não tenham o mínimo constitucional, o mínimo, são direitos básicos, são direitos fundamentais. Então, é necessário que nós, enquanto cidadãos e enquanto entidades, vamos ter, sim, que discutir isso e cobrar dos nossos representantes leis e que não passe, nesse momento, que essas medidas provisórias não venham para precarizar ainda mais. E aí nós vamos falar não só do mundo do trabalho, não só do direito do trabalho, do direito humano, do direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, como numa das perguntas, né, foi colocado isso. Muito obrigada, professor, por ter perguntado. Foi uma pergunta. Professora Valnetti, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos aqueles que manifestaram aqui o seu agradecimento, além de todos que falaram aqui, a Cibele, a Carolina, a Edivanda, a Andréia Célia, a Luana, a Rosa Carolina, o Ricardo Ritossa, e agradeço muito, Valnetti, muito obrigado por dispor do seu tempo durante quase todo o tempo da nossa palestra aqui, tivemos 80 pessoas, estamos com 70 ainda, isso é muito bom, muitíssimo obrigado por compartilhar também o seu saber. Quero passar, antes da gente terminar, a palavra ao professor Alexandre Marques Mendes, né, que ele quer fazer as suas considerações finais e também falar da segunda edição do Lapidando Ideias, que já é na próxima quarta-feira.
ganhar coisas. Muito bem. Todos escutam aí, né? Eu queria, né, agradecer né, a professora Valnetti. Eu estava comentando com o Aguinaldo na outra oportunidade que nós temos que, numa oportunidade mais próxima, aí, nos encontrar, bater um papo, né, e trocar ideias acerca desse universo, desse tema do trabalho que cerca a todos, né. Assim, dizer a todos que estão presentes aqui, o pessoal do LAP, né, da pós-graduação, né, tem pessoas também que eu pude perceber ao fazer a lista aqui, que são de distintos espaços também, falar que eu estou com muita saudade de vocês, estou querendo muito que a gente volte, né, abraçar todo mundo e fazer essas atividades em loco, né, fazer do jeito que a gente sempre fez e sabe fazer. Mas, assim, falar que que esse evento, que o Lapidando Ideias também faz parte do próprio projeto da pós-graduação e que é um sonho antigo do Aguinaldo e que, né, foi realizado nessa oportunidade com muita propriedade, muita lucidez aí pela professora Valnetti, né? E é isso, né? Eu acho que esses tempos fazem pensar aí essa dinâmica. Eu concordo com as perspectivas postas pela professora, que essa dimensão da pandemia, ela coloca também uma situação, creio que explosiva, né, para o Brasil. Eu acho que não tinham ideia do tanto de pessoas que estavam aí necessitando desse auxílio, que estão desempregadas, que estão, né, alijadas, e muitas horas você falou de invisíveis e tudo. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, a importância, né, de lapidar essas ideias mesmo, de continuar com essas referências e resistindo, né, como foi suscitado em vários momentos aí, nessa caminhada aí. Então, assim, eu estou muito feliz, muito contente com essa experiência, né, e eu vou falar rapidamente, espero, aqui sobre na semana que vem, né, quem vai falar vai ser o professor Fábio Seni, né, uma indicação da professora Vânia, né, e, enfim, ele vai falar, o tema vai ser desigualdades digitais e políticas públicas no Brasil, né? É um tema que vem muito a calhar, sobretudo nessa seara de discussão que nós estamos vivendo aqui na academia, da questão do trabalho em casa, do home office, né, e também dessa coisa do ensino à distância. Então, estão todos convidados, vai ser no dia 10, na quarta-feira, às 19h30, né, o cartaz já vai sendo, né, disseminado para todo mundo, mas já está feita lá na sala, já está tudo, né, já está tudo marcadinho. Então, conto com vocês para divulgar o nosso evento aí, e que a gente tenha também esse brilhantismo que tivemos hoje. Então, encerro por aqui. Um abraço, professora, um abraço muito, muito carinhoso, muito fraterno em todos vocês, viu? Em todas também que estão aqui. E uma boa noite a todos. Bom, então, para encerrar, eu quero dar um abraço aqui, um abraço virtual em todos. Tem vários alunos e ex-alunos meus aqui, nessas janelinhas, nesses chats. Não vou correr o risco de falar o nome de alguém aqui, senão eu posso cometer alguma injustiça, né? Mas fico muito feliz que vocês atenderam o nosso convite para vir ouvir a professora Valnetti. Muito obrigado. Quero reforçar o convite para o Lapidando Ideias da próxima quarta-feira. O professor Fábio Seni, ele é coordenador de pesquisa do Centro de Estudos sobre Tecnologia da Informação e da Comunicação, CETIC-BR, que é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Tenho certeza que vai ser uma discussão que, de certa forma, se interconecta com muitas das discussões que fizemos aqui hoje, né, porque essa desigualdade digital, ela impactou também no mundo do trabalho, justamente em um momento em que, né, para
para aquele trabalhador, antes invisível, recolher parte das migalhas que lhe foram oferecidas, ele teria que ter acesso digital, né? E então esse fosso, esse abismo, essa distância abissal que existe entre o mundo daqueles que estão incluídos digitalmente ou que não estão, né? Isso se desvelou de forma ainda mais intensa nesse momento. Então, gente, dou meu boa noite a vocês. Sim? Então, eu gostaria de dar minha fala final, primeiro agradecendo a todos, a presença de todos, agradecendo a você, né, professor Aguinaldo, que deu essa oportunidade, e dizendo que eu estou à disposição, né, a gente trouxe um histórico muito grande, né, discutimos algumas questões bem a princípio do que está acontecendo, mas isso vai estar se desenrolando, e temos a outra, a 927 também temos o auxílio, né, que é diferente, o auxílio emergencial, que é totalmente diferente do bem, que o bem vai para esses trabalhadores, já o auxílio emergencial é aquele vindo do Senado, né, de uma lei, e que abarca todo mundo, né, todos os que não foram abarcados, que teria essa dimensão. Então, eu disponho, né, precisando, ou querendo, ou tendo demanda, eu me disponho a estar fazendo novas lives, podem ficar à vontade de me convidar, e agradecer imensamente ao professor Alexandre, o professor Aguinaldo, e a todos, e dizer que também todos os dados que eu coloquei precisando podem pedir ao professor Aguinaldo, eu posso estar dispondo, né, livros e diversos materiais que forem necessários, como próprios diagramas, tudo esses dados do Ministério do Trabalho, que atualmente é Ministério da Economia, né, do CAGED, do Empregado Web, e os dados que forem necessários dessa área e que alguém precisar, eu posso estar dispondo, e também disponho o meu e-mail para quem quiser. E outra questão que eu queria saber, professor Aguinaldo, o senhor gravou, você pode estar disponibilizando isso? Como é que... Claro. Assim que chegar aqui para a gente, a partir de amanhã, ou no máximo depois de amanhã, nós vamos disponibilizar na página, aliás, no canal do programa no YouTube, mas vou deixar também na própria página do programa o link para essa palestra. Pode está bom. ficar tranquilo. É porque alguns colegas, né, estão ocupados em outras coisas e gostariam de assistir, e aí eu vou estar compartilhando com esses colegas. Então, muito obrigada, muitíssimo obrigada, e espero ter contribuído para o debate. Um abraço, uma boa noite. Muito obrigado, Valnete. Eu ia te passar a palavra para as considerações finais, viu? Eu não tinha esquecido, não. Eu só estava fazendo as minhas. Você deu boa noite no meu Deus. Tá bem, obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Aquilo que for possível, contem comigo. Eu só vou responder para o Murilo Selick, eu vou passar o seu e-mail para ele aqui depois, viu? Tá bem. Eu vou passar o seu contato. Gente, uma boa noite, tudo de bom para vocês, uma boa semana, fiquem bem, cuidem-se, e estamos na luta, em todas as lutas, né? Inclusive na luta antifascista, na luta pela democracia,
na luta pelo ensino público e de qualidade, a gente segue sendo resistência, fazendo coro a diversas pessoas que estão falando aqui no chat. Abraço para vocês. Um abraço a todos.